Vamos avançar então nessa nossa matéria do Ministério Prático. Eu quero iniciar falando sobre o Ministério da Reconciliação. É o ministério que é comum a todo o Filho de Deus, então esse é para todos. Então, o Ministério da Reconciliação é para todos, por isso que eu sempre falo que não existe crente de banco. Todos nós somos ministros de Deus. Amém? Então, o Ministério da Reconciliação ele é comum para todo o Filho de Deus. Todos os crentes são chamados para esse serviço no corpo de Cristo, sem exceção. Sem exceção. Abra lá em 2 Coríntios 5, 17 em diante. Segunda Coríntios 5, 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Está muito clara a palavra do Senhor aqui na instrução de Paulo aos Coríntios, dizendo que exatamente que ele nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é para quem? Para todos os filhos, todos quantos receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Então, a primeira e básica consciência que nós temos que ter é que todos os filhos de Deus têm o ministério da reconciliação como ofício dado por Deus. Então, todos nós somos ministros de Deus, embaixadores de Cristo, certo? Capacitados e outorgados por Deus para apregoarmos as boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Ok? Somos de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Amém? Então, essa é a primeira consciência de que nós temos que ter acerca do nosso serviço e do nosso trabalho no reino de Deus. Esse é comum a todos. E o que quer dizer reconciliação? Vem da raiz da palavra que quer dizer a palavra catalage, que quer dizer ajuste de uma diferença, reconciliação, restauração à situação anterior favorável. Okay? A situação favorável anterior favorável. Jesus Cristo nos reconciliou com Deus mediante a sua morte e nos deu a missão de comunicar essa verdade aos outros para que eles também sejam reconciliados. Amém? Então, todos nós que já alcançamos a vida eterna em Cristo Jesus e fomos reconciliados com Deus na estrutura de paternidade e de filiação, então nós recebemos também já a missão de comunicar essa verdade para todas as outras pessoas terem oportunidade de também se reconciliarem. Vejamos o que está escrito, que Paulo também escreveu para a igreja de Efésios, no capítulo 2, versículo 14. Efésios, capítulo 2, versículo 14. Vou ler o 14, o 15 e o 14, 15 e 16. Tá bom? Vejam lá o que está escrito. Está escrito assim: porque ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade,
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Eita glória! Porque ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, ou o pecado. Glória a Deus. Então aqui também, meus amados, vai um parênteses, que eu creio que falei, acho que, não sei se eu falei isso no domingo, ou na quinta, não lembro qual culto que foi, ou se foi numa conversa com os irmãos. Aqui também está a verdade bíblica acerca do velho homem, certo? Porque, assim como Paulo falou lá aos Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Então, tem muitos aí ensinando erroneamente, né, que o velho homem não morreu. Ok? Então, isso não é verdade. Fomos feitos nova criatura. Amém? Então, o velho homem morreu sim. E nós somos feitos novas criaturas. O velho homem morreu. Ok? As coisas antigas já passaram. E aí, o próprio Paulo continua falando lá em Efésios, exatamente que isso, que ele fez do velho homem e do novo homem um só. E tendo derribado a parede que estava no meio dos dois, ou seja, o pecado, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então ele substituiu a lei, né, que eram os 10 mandamentos e a lei judaica, né, a lei dos mandamentos, e transformou mandamentos em ordenanças, em princípios e valores, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Então, o velho homem morreu, uma nova criatura surgiu e dos dois foram feitos um. Esse é o milagre do novo nascimento. Né? Fomos feitos nova criatura. Amém? As coisas velhas se passaram. Somos feitos nova criatura. Ah, mas eu não vou pecar? Mas e aí? E os meus velhos hábitos, as minhas velhas vontades, os meus pecadinhos de estimação de antigamente? Então é exatamente esse entendimento que nós precisamos ter. Nós somos um espírito, esse é quem nós somos. Então o nosso espírito velho, nosso velho homem, que estava morto em seus delitos e pecados, morreu, certo? E o Senhor criou uma nova criatura e fez dos dois um só para habitar no mesmo corpo. Uma nova criatura. Está escrito aqui na instrução de Paulo, na explicação de Paulo aos Efésios, certo? Porque dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Outras traduções falam o pecado. Amém? Está claro para vocês? Vocês não tenham dúvida e não sejam confundidos com esta doutrina? Ok? Tem muitos falando que não, o velho homem não morreu, você tem que vigiar para o velho. Não é que você tem que vigiar para o velho homem não voltar. Você tem que vigiar para não pecar. E por que muitas vezes nós pecamos? Porque nós estamos no mundo. E o mundo jaz no maligno. E muitas vezes a nossa alma e a nossa carne está sujeita às influências do mundo. E essa é a nossa parte, de vigiarmos para não nos deixarmos levar por essa influência. Né? A saber que
quem somos é perfeito em Cristo Jesus, que é o nosso espírito recriado, o novo homem, a nova criatura. Agora, o que nós temos, que é a nossa alma, está em processo de transformação, que é o nosso psique, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Isso está em processo de transformação. Então, nós temos que lutar para transformar ela a cada dia. E a Bíblia é clara e nos traz a instrução de que nós precisamos passar pelo processo de renovação da nossa mente, para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então, é um processo que cabe a nós promovermos todos os dias. Então, portanto, vai um parênteses aqui também para você e para mim, nas suas orações. Né? Então, não adianta você ficar pedindo para Deus renovar a sua mente. Isso é uma tarefa sua e minha. Não é Deus que vai renovar a nossa mente. Somos nós que temos que promover a renovação da nossa mente. Né? E como a gente faz isso? Segundo Paulo instruiu lá em Filipenses, em que pensar? Em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é amável, em tudo aquilo que é de boa fama. Então, nós temos que ir substituindo as estruturas de pensamento, de raciocínios da nossa mente pela verdade, que é a palavra de Deus. Temos que checar e formatar elas e moldá-las o quê? A palavra, e não os rudimentos do mundo, e não os ensinamentos do mundo. Agora é um processo. A Bíblia diz que é um processo. Né? E que nós devemos perseguir esse processo até que a gente chegue na estatura de varão perfeito. Só que quando a gente chegar nessa estatura de varão perfeito, meus irmãos, aí a terra não vai mais nos suportar. Aí é céu direto. Ou a gente é arrebatado, ou Deus passa a régua e puxa para cima. Amém? Porque a estrutura de varão perfeito não pode e não consegue conviver aqui nessa terra. É um processo. Amém? Então nós somos um espírito, temos uma alma, estamos num corpo. E o nosso corpo, que é perecível, a Bíblia diz que do pó veio, para o pó vai tornar. Mas ele é a legalidade que nos dá a permissão de nós vivermos aqui nessa terra. É a embalagem. É aquilo que nos dá a legalidade para vivermos aqui. Amém? Tá claro? Glória a Deus. Ficou claro para vocês que o velho homem morreu? Então, cuidado com as doutrinas erradas. Bíblia, você está aqui, você tem a referência aqui. 2 Coríntios 5,17 em diante, Efésios 2,14 em diante, ok? E agora vamos ler Colossenses 1,21. Colossenses 1,21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, notem que todo crente tem esse chamado. Existe um imperativo na missão da igreja de anunciar o evangelho a toda criatura. Amém? O evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e diante, diz assim: E disse-lhes, Jesus, aqui é Jesus falando, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Já o evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18 em diante, diz assim: Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, meus irmãos, pregar e ensinar o Evangelho e reconciliar o mundo não é uma responsabilidade do ministério, mas de toda a igreja. Amém?
é de toda a igreja, é de todo filho de Deus. Essa responsabilidade nos está outorgada e dada pelo Pai em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Glória a Deus! Está claro? Aleluia! Então vamos avançar. Vamos falar sobre os dons do ministério. Glória a Deus! Abra lá comigo em Efésios capítulo 4, versículo 11. E alguém abra para mim em 1 Coríntios 12, 28. 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11. Quem está aqui pelo Zoom conosco? Pastor. Oi. Diga. Posso contribuir? Posso contribuir aqui porque hoje, pela madrugada, eu li Efésios, né? E uma das partes aqui que eu tinha grifado era justamente para mandar no grupo da igreja de madrugada e acabei não mandando. Posso compartilhar? Pode. Juntos, Efésios do 20 ao 22. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. É a pedra angular e o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Obrigado, querido. Glória a Deus. Nada. Então abra comigo aí em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 1 Coríntios 12, 28. Já que você está com Efésios aí aberto, Cauã, leia para nós Efésios 4, 11. Leia em alta e boa voz para que todos os nossos irmãos que estão também na transmissão do Instagram possam acompanhar a leitura. Efésios capítulo 4, versículo 11. E alguém abra, por favor, em 1 Coríntios 12, 28. Façamos a leitura bíblica. Vai lá. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo. Até aí, amém. Isso. Exatamente. Outro para mestres. Isso. Glória a Deus. Quem abriu 1 Coríntios 12, 28, por favor. E 28, 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Eu li na NA. A minha versão diz operadores de milagres, dons de cura, socorros, governo e variedade de língua, né? Então, esses textos denotam para nós e nos trazem um entendimento que os dons do ministério, eles são posições de autoridade delegada pelo Senhor a algumas pessoas escolhidas por Ele no corpo de Cristo, com um propósito específico. Ok? Então, ministério é chamado. Os dons ministeriais é chamado. Tem a ver com um propósito de vida, um chamado, uma missão particular de vida de cada um. Ok? O ministério da reconciliação é para todos. Os dons ministeriais é concernente aos chamados específicos para cada um. Ok? É para quem tem chamado em Cristo Jesus para isso. Vamos falar um pouquinho sobre a importância desses dons ministeriais, porque eles são listados de forma mais direta aonde nós lemos lá em Efésios e 1 Coríntios. Porém, nós devemos entender que eles não estão listados em ordem de importância. Ok? Algumas pessoas acreditam que
que os apóstolos estão em primeiro lugar na lista de Efésios 4 que a gente leu e 1 Coríntios 12 que a gente leu também. Isso se poderia trazer um entendimento, significar que eles estão acima de todos os outros dons do ministério. Ok? No entanto, a ordem mencionada por Paulo foi a de surgimento dos dons ministeriais conforme a igreja ia sendo estabelecida. Então não tem nada a ver com hierarquia ou com importância. Né? Nós podemos e devemos estimar que todos os dons do ministério que Jesus colocou na igreja, e devemos perceber que cada um deles é essencial para o amadurecimento completo da igreja. Ok? Os dons do ministério, eles também servem para corrigir e complementar uns aos outros. Né? E eles devem se expor aos outros dons para serem também aperfeiçoados. Ok? Vamos dar um pouquinho aqui, por exemplo. O profeta, ele instiga a igreja a se atentar para o mover do Espírito Santo. Já o mestre, por exemplo, ele alerta a igreja a respeito do critério e importância da compreensão da palavra de Deus expressa na Bíblia, nas Escrituras. Certo? Enquanto que o evangelista, ele lembra continuamente acerca do mundo perdido e morto espiritualmente, de sua necessidade e a necessidade do evangelho, de escutar as boas novas do evangelho. Já o pastor mostra o quê? Que as vidas ainda precisam de muito cuidado depois de serem salvas. Ok? E o apóstolo inspira e abre espaço para novas conquistas para Cristo e para a igreja. Ok? Então são características diferentes, complementares, que respaldam o chamado e o ofício ministerial, conforme lemos aqui em Efésios, ok? E que não se estabelecem em ordem e em critério de importância ou de relevância de um para com o outro, mas sim de complementariedade, ok? Isso é muito importante, porque muito erradamente também a gente vê, infelizmente no nosso meio, essa distorção, né? Achando que, porque o apóstolo é citado antes do que os outros, porque ele falou, então chamou primeiro uns para apóstolo, não, então parece que primeiro é primeiro lugar, não tem nada a ver, isso tem a ver com a ordem cronológica que foram surgindo os dons ministeriais e que os discípulos e os apóstolos que foram escrevendo a Bíblia foram citando e foram cronologicamente acrescentando, explicando e dando entendimento de qual era o fluir, qual era a característica do ofício especificamente de cada um deles. E que a complementariedade deles faziam com que a igreja fosse saudável, fosse completa e avançasse de maneira íntegra para o plano de Deus e para a visão de Deus que Deus tinha para cada igreja. Amém? Tá claro? Glória a Deus. Podemos avançar? Amém. Então vamos avançar. Porque avançar é necessário. Então vamos começar falando pela ordem cronológica que nos está exposta no livro de Efésios. E vamos falar sobre o dom ministerial de apóstolo. Vamos falar sobre o apóstolo. E aí, como eu falei para vocês, existem muitas distorções. E nós vamos ver e entender essas distorções nos ensinamentos das Sagradas Escrituras, porque muitas igrejas e muitas denominações, por exemplo, não reconhecem apóstolo, acham que os apóstolos eram apenas os 12, que depois dos 12 se extinguiu o ministério apostólico. Tem muitas denominações e muitas igrejas que defendem essa doutrina, que ela não está correta de acordo com o entendimento bíblico e que eu vou aqui trazer esse ensinamento para vocês. Amém? Então, fiquem atentos para que vocês tenham esse entendimento e não sejam confundidos
com ensinamentos errados, ok? Então está lá escrito, ele mesmo concedeu uns para apóstolos. A palavra grega traduzida por apóstolo é apóstolos, que significa mensageiro, alguém enviado com ordens, ou alguém comissionado por Deus. Dessa forma nós podemos entender que os apóstolos são como os pioneiros em novas frentes de trabalho, ok? E nós vamos entender que há 4 classes ou graduações para os apóstolos. E dentro dessas categorias distintas, os apóstolos podem ter diferentes graus ou medidas de unção. Isso aqui é muito importante nós termos esse entendimento e esse discernimento espiritual. A primeira classe dos apóstolos são os apóstolos de Jesus Cristo. Isso está lá escrito, está evidenciado em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler para vocês. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, a primeira classe apostólica é Jesus Cristo. E Jesus está estabelecido como cabeça da lista de cada um dos 5 dons do ministério. Ok? Ninguém irá permanecer nessa mais alta categoria, pois não haverá outro Salvador ou outro enviado do céu. Amém? A Bíblia classifica Jesus como um apóstolo. Ok? Essa é a primeira classe e essa pertence única e exclusivamente a Jesus Cristo. Beleza? A segunda classe de apóstolos são os apóstolos do Cordeiro. Isso está lá evidenciado, escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém? Os 12 apóstolos do Cordeiro estão na segunda classe de apóstolos. Ninguém mais pode estar nessa classe. Por quê? Porque não há mais apóstolos do Cordeiro. Estes que foram citados no versículo acima, que eu falei para vocês agora, em Apocalipse 21, 14, eles foram enviados para um período e um propósito específico, para serem testemunhas oculares da vida, ministério e do ministério terrestre e da ressurreição de Cristo. Amém? Tá claro? Glória a Deus. Então eles foram testemunhas oculares da vida, do ministério terrestre e da crucificação de Cristo. Esses são os apóstolos do Cordeiro. Então a primeira classe apostólica é única e exclusivamente pertencente a Jesus Cristo. Amém? A segunda classe é a classe dos apóstolos do Cordeiro, que são os 12 apóstolos. E ninguém mais também pode estar nessa classe. Por quê? Porque se trata daqueles que foram citados nesse versículo de Apocalipse que eu li para vocês, e que eles foram enviados para um período e um propósito específico. Qual foi o período e qual foi o propósito? Foi o período em que eles viveram como testemunhas oculares. Eles andaram, foram aqueles apóstolos que andaram junto com Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus nessa terra. E também presenciaram a ressurreição, a morte e ressurreição de Cristo. A crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Então, portanto, essa classe de apóstolos também não pode mais ser ocupada. Amém? Claro? Olha que interessante. Abram lá comigo em Atos, capítulo 1, versículo 15, e depois nos versículos 21 e 22. Atos, capítulo 1, versículo 15
Vamos ler o versículo 15, depois vamos ler o versículo 21 e 22. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha aqui, vamos ler. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse, quem? Pedro? É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, os apóstolos do Cordeiro também foram chamados de apóstolo da fundação, ou de fundamento, porque Deus os usou para lançar, estabelecer a doutrina do Novo Testamento. Isso está lá em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Alguns deles escreveram vários livros da Bíblia. Amém? Tabata, faz um favor para mim, filha, fecha a sua câmera aí, por favor. Amém? Então, alguns deles escreveram vários livros da Bíblia. Esses apóstolos, eles foram testemunhas e foram chamados de apóstolos da fundação, ou do novo fundamento, porque Deus os usou para estabelecer a doutrina do Novo Testamento. Glória a Deus. Muitos estudiosos afirmam que quando os apóstolos escolheram Matias para o lugar de Judas Iscariotes, para Judas o traidor, eles perderam o melhor de Deus, porque Paulo supostamente deveria ter sido escolhido e incluído como um apóstolo do Cordeiro. Entretanto, isso não é uma afirmação coerente, porque Paulo não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. E esta era a condição mencionada por Pedro para preencher a vaga de apóstolo do Cordeiro. Amém? Então, é importante nós termos um entendimento que esta classe dos apóstolos dos Cordeiros eram aqueles que foram testemunhas oculares. E muitas igrejas, e como eu falei para vocês, muitas doutrinas, entendem que o ministério apostólico findou-se aqui. E nós vamos ver que não é uma verdade. Nós vamos ver a terceira e a quarta classe dos apóstolos. E vamos ver a base bíblica para isso. Amém? Então, prestem atenção. A terceira classe dos apóstolos são os apóstolos da fundação. Apóstolos da fundação. Essa é a terceira classe de apóstolos. É a categoria em que Paulo estava. Essa é a categoria de Paulo. Os apóstolos pertencentes a essa classe foram ungidos para estabelecer e lançar a doutrina do Novo Testamento. Como vocês bem sabem, aproximadamente aí 60%, 70% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Olha o que o próprio Paulo testifica e ensina lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 4 e 5. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Já em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, Paulo falou assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Ou seja, ele lançou o fundamento como um prudente construtor. Ele foi a ponta de lança. É aquele que foi ungido por Deus para estabelecer, para lançar a doutrina do Novo Testamento. Mas Paulo não era um apóstolo do Cordeiro, por quê? Porque ele não foi testemunha ocular.
do ministério e da obra de Cristo Jesus na terra. Ele não estava lá quando Jesus foi crucificado, morto e ressurreto. Então, hoje em dia, não há apóstolos da fundação. Ninguém na igreja atualmente está na segunda ou terceira classe de apóstolos. Amém? A primeira classe, Jesus Cristo. Essa é uma categoria única e exclusiva de Jesus. A segunda classe, qual que é? Os apóstolos do Cordeiro, certo? Aqueles que foram testemunha ocular da morte e ressurreição de Cristo. A terceira classe, os apóstolos da fundação, que são os apóstolos que foram ungidos por Deus para lançar e fundar a doutrina do Novo Testamento. Ok? Esses, apesar de não terem visto e presencialmente participado da morte e ressurreição de Cristo, eles lançaram a doutrina sobre o fundamento de Cristo Jesus, sobre o novo fundamento, na nova aliança. Então eles estabeleceram os mandamentos, eles substituíram os mandamentos e eles estabeleceram as ordenanças, os princípios e os valores do reino de Cristo aqui nessa terra, sob o firme fundamento Cristo Jesus. Amém? Na nova e superior aliança. Então, na segunda, na primeira, que é exclusiva de Jesus, obviamente não tem ninguém nessa terra. Na primeira e na segunda classe de apóstolo, hoje em dia, não tem ninguém também, porque a doutrina da nova aliança, do Novo Testamento, já foi lançada e foi fechada, a Bíblia, certo? Já foi estabelecida e foi fechada, ok? E aqueles que viveram e participaram como testemunhas oculares da morte e ressurreição de Cristo, também ficaram lá atrás, isso foi há 2000 e tantos anos atrás. Então, não existe nenhum apóstolo da segunda e da terceira classe aqui nessa terra. E a quarta classe de apóstolos são os apóstolos não fundamentais, não fundacionais, são os apóstolos não fundacionais, né? Embora não existam mais apóstolos da segunda ou terceira graduação no corpo de Cristo, hoje há a quarta classe de apóstolos, os não fundacionais, né? Eles permanecem no ofício apostólico em certa medida, pois são enviados, mas estão em uma classe inferior àqueles da igreja primitiva. Ok? Olha o que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 2, versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro, apóstolo, e vosso auxiliar na minha necessidade. Nesse texto aqui, Paulo está falando de Epafrodito como um mensageiro dos filipenses. A palavra original traduzida por mensageiro aqui é a palavra grega apóstolos. Ok? De fato, Epafrodito não era um apóstolo na mesma classe de Paulo, nem um apóstolo do Cordeiro, pois ele não lançou doutrina no Novo Testamento e nem foi um dos 12 apóstolos de Cristo, sendo, portanto, este ministério apostólico que Epafrodito exerceu pertencente à quarta classe, a classe dos apóstolos não fundacionais, ou seja, não são aqueles que fundaram, que fundamentaram o Novo Testamento. A palavra apóstolo também foi usada na escrita do grego secular. Em outras palavras, até mesmo pessoas que não conheciam a Deus eram chamadas assim, pois no grego clássico essa palavra era usada como substantivo, que significava um mensageiro comissionado ou um embaixador. Ela é usada como verbo e significa enviar ou expandir. Portanto, uma pessoa que foi enviada para realizar uma tarefa específica era chamada de apóstolo. Amém? Então aqui você já vai entendendo qual o ofício do apostolado. O apostolado, por sua característica de pioneirismo, geralmente ele vai englobar ou tocar em todos os outros dons ministeriais.
Isso ocorre peculiarmente porque esse ministério tem a capacidade de estabelecer novas obras. Ele é a ponta de lança, é o ministério apostólico, é aquele que vai à frente, vai estabelecer novas obras, vai abrir caminho. Né? E geralmente o ministério apostólico ele toca em todos os outros 4 ministérios. Por quê? Porque ele precisa estabelecer uma nova obra. E aí ele precisa levantar os outros ministérios. Porque quando ele vai estabelecer uma nova obra, ele precisa evangelizar, ele precisa ensinar o povo, ele precisa evangelizar o povo, ele precisa pastorear o povo, e ele precisa ministrar as coisas do Espírito ao povo, ou seja, ele precisa profetizar. Então, algumas vezes, o apóstolo vai ser o único ministro daquele lugar. Por isso mesmo, ele tem uma urgência em estabelecer novos líderes e ministros. E tem uma capacidade sobrenatural de capacitá-los rapidamente. Glória a Deus. Eis-me aqui. Amém? Do que eu estou ensinando para vocês. Certo? Isso aqui que eu estou ensinando para vocês. E aqui não tem, né, misericórdia, amém? Aqui tem ensinamento e discernimento. Vocês entendem essa identificação no meu chamado, em mim? Do que eu estou falando para vocês? Faz sentido isso? Amém. Sim. Amém. Então fica claro isso para vocês? Entendeu? Porque esse ministério ele tem a capacidade de estabelecer novas obras. Então ele precisa evangelizar, ele precisa ensinar, ele precisa pastorear, ele precisa profetizar, certo? E algumas vezes, o que vai acontecer? O apóstolo ele vai ser o único ministro daquele lugar. Então ele tem urgência em estabelecer novos líderes, e ele tem uma capacidade dada por Deus sobrenatural de capacitar esses novos líderes e enviar rapidamente. É a característica do apóstolo isso. Capacitar, equipar e enviar novos líderes. Amém? E quais são as marcas que nós devemos observar em um apóstolo hoje? Primeira delas, eu vou dar aqui 5 marcas que marcam o ministério apostólico hoje. Ok? Primeira delas, ele deve ser acima de tudo um pregador ou um mestre na palavra. Segundo, os dons espirituais devem ser observáveis e proeminentes no seu ministério. Paulo falou lá em 2 Coríntios 12 assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos e milagres. Amém? Os dons espirituais devem ser observáveis e proeminentes no seu ministério. Nós já estudamos sobre os 9 dons espirituais, amém? Então, normalmente, ele terá uma profunda experiência pessoal com Deus. E ele também tem, em quarto lugar, um poder e uma capacidade para estabelecer e fundamentar igrejas. E é capaz, em quinto lugar, de fazer o quê? De prover liderança espiritual adequada. Glória a Deus. Amen. Aleluia. Está claro sobre o profeta, sobre o ministério apostólico? Sobre o apostolado? Glória a Deus. Quer fazer alguma pergunta? Amém. Querem fazer alguma pergunta antes de nós irmos para o profeta? Deu até calor aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de nós irmos para o ministério profético, para o profeta? Não? Podemos seguir então? Sim, pastor. Amém.
Então vamos seguir. Amém. Vamos seguir então. Glória a Deus. Então vamos agora entrar no profeta. Paulo falou lá aos Efésios, chamou uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então vamos nessa sequência. Amém? Então profeta. Um profeta, ele fala por inspiração divina direta, sobre uma revelação imediata, né? Não algo que ele pensa, mas algo dado subitamente por inspiração repentina por parte de Deus, pelo Espírito Santo. Amém? Algumas pessoas acreditam que não há mais profetas nos dias de hoje. Muitas doutrinas e muitas igrejas também não creem no ministério profético. Creem no dom de profecia, mas não creem no ministério profético. E são coisas diferentes. Né? Nós já falamos sobre isso nos dons espirituais, acerca do dom de profecia, e agora nós estamos falando do ofício ministerial profético. Ok? E algumas igrejas, algumas denominações, algumas pessoas acreditam que não há mais profetas no dia de hoje, que os profetas eram só aqueles que estavam lá citados na Bíblia, blá 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 blá. Entretanto, a palavra de Deus diz que ele concedeu os dons ministeriais visando o aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo escreveu isso lá em Efésios 14, 13. Ou seja, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Amém? Os dons ministeriais, eles visam o aperfeiçoamento e a edificação do corpo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Como eu falei para vocês no início da aula, a estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o profeta é um dom do ministério. Deus concedeu o ministério do profeta, que atua acima de tudo como um pregador ou um mestre da palavra. Ok? O dom da profecia e o ministério do profeta são coisas distintas, como eu falei para vocês agora. Nós sabemos que existe o dom espiritual da profecia. No entanto, apesar deste dom estar presente no ministério do profeta, é distinto do dom ministerial do mesmo. O dom espiritual é a profecia. O dom ministerial é profeta. Ok? E vamos ver a diferença entre o dom da profecia e o ministério do profeta. O dom espiritual, ele é dado pelo Espírito Santo, visando um fim proveitoso, quando e a quem ele quer dar. O dom ministerial é dado por Deus para algumas pessoas escolhidas por ele mesmo para esse ofício. Ok? Então, o dom da profecia, como todos os outros dons, já estão dentro de nós, porque o Espírito Santo habita dentro de nós e os dons são dele. Ok? E ele é manifestado e acessado como respaldo e equipamento para o exercício do nosso chamado e da nossa missão de vida, de acordo com a etapa, com o ciclo e com a estação que nós estamos vivendo. Então, por isso que Paulo nos ensinou que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Mas por que os melhores dons? Quer dizer que existe dom melhor ou pior? Não, meu irmão. Quer dizer, minha irmã, quer dizer que existem dons melhores para você, segundo o seu chamado, segundo a sua missão de vida e segundo a etapa, o ciclo e a estação no desempenho do ofício que você está dentro do corpo de Cristo aqui nessa terra. Não quer dizer que um é mais ou menos que o outro, que um é melhor ou pior que o outro. Quer dizer que existe um mais adequado, mais ajustado e pleno para o exercício e equipamento do seu chamado e da sua missão de vida nessa terra naquele momento. Amém? Tá claro isso?
Então, com esse entendimento, nós temos que também saber que, por exemplo, um leigo ele pode profetizar, mas o fato de ele profetizar não o torna um profeta só porque ele profetizou. Paulo encorajou toda a igreja de Coríntio, como eu falei para vocês, a buscar o dom espiritual da profecia. Paulo falou lá em 1 Coríntios 14, 1, segui o amor e procurai com zelo os melhores dons, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ele encorajou toda a igreja de Coríntios a buscar o dom espiritual da profecia. Então, ele definiu o que é o simples dom espiritual da profecia, lá no versículo 3. Porque lá no versículo 3 do capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, embora Paulo tenha aconselhado todos da igreja de Coríntios a buscarem o dom da profecia, ele reconhece que nem todos são profetas. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 12, 29. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? A resposta à pergunta, são todos profetas? É obviamente não. Logo, seria contraditório se Paulo tivesse encorajado todos a estarem no ofício de profeta. Nesse mesmo texto, Paulo estava falando sobre o ofício, o dom ministerial do profeta. Já lá em 1 Coríntios 14, 1, ele estava mencionando o dom espiritual da profecia. Vamos ver um exemplo bíblico claro dessa verdade. Abra lá comigo, por favor, acompanhe a leitura bíblica. Em Atos, no livro de Atos, capítulo 21, versículo 8, nós vamos ler até o versículo 11. Atos 21, do 8 ao 11. Atos 21, do 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos do gentio. Nessa passagem acima, que eu li para vocês, nós podemos observar que as 4 filhas de Filipe profetizavam. E aqui está exatamente contextualizando que elas operavam no dom da profecia, falando aos homens para edificação, exortação e consolo. Ágabo, no entanto, era um profeta. E embora um profeta possa profetizar, Ágabo não estava profetizando nessa passagem. Ele estava simplesmente revelando o que o Espírito Santo lhe havia revelado. Ou seja, ele estava trazendo uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para Paulo. Ele não estava profetizando. E ele era um profeta. Dá para entender a distinção entre o dom da profecia e o ministério, o ofício profético? Assim como os outros também. É importante nós termos esse entendimento, meus irmãos. Porque o fato de você ser um profeta, um ministro, um profeta, simplesmente não quer dizer que você só vá fluir no dom da profecia. Não. Principalmente você como profeta será um exímio mestre, será um exímio, um homem, um ministro que fala, uma mulher que fala como um exímio ensinador da palavra de Deus, certo? E também
vai ser alguém que vai fluir de maneira muito linda por inspiração do Senhor, falando e edificando o corpo de Cristo. Como um pregador, como um mestre da palavra, como uma pregadora, uma mestra na palavra. Amém? Essa é a principal característica do ofício profético. Um pregador exímio, né? Um ensinador da palavra de Deus, que vai ter por respaldo também e por característica também, obviamente, a fluência do dom da profecia, que vai falar por inspiração divina direta, uma revelação imediata, muitas vezes ensinando e pregando por revelação. Amém? Essa passagem aqui de Atos deixa muito clara essa distinção, essa diferença. Ágabo, ele era um profeta, mas ele falou com Paulo não em profecia. Entretanto, as filhas de Filipe, né, não eram profetas e foram usadas no dom da profecia. Estavam profetizando. Amém? Glória a Deus. E quais realmente são as características que devemos observar nos profetas, no ofício profético? Que as condições que realmente trazem a permanência de um homem e de uma mulher de Deus no ofício profético. Para permanecermos no ofício do profeta, isso é, no dom ministerial do profeta, algumas condições são necessárias para o homem e para a mulher de Deus. E a primeira delas, sem dúvida nenhuma, é ter sido chamado por Deus para esse ofício. Então, nós temos que entender que o profeta é primeiramente um ministro do Evangelho, separado e chamado para o ministério, com o chamado de Deus para a sua vida. O profeta é um dom do ministério. Um profeta, acima de tudo, é um pregador ou um mestre da palavra. Amém? Não há profetas entre os que chamamos de leigos, porque um profeta é aquele que é chamado para o ministério do Senhor. Amém? Então, se ele é chamado para o ministério, ele tem que ser um pregador da palavra, ele tem que ser um mestre da palavra, ele não pode ser leigo. Ok? E o que tem que marcar a vida de um profeta é ter em operação em seu ministério uma manifestação consistente de pelo menos 2 ou 3 dons espirituais de revelação, além do dom de profecia. Ou seja, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, certo? Além do dom da profecia, que é um dom espiritual de expressão vocal, como nós já estudamos nos dons espirituais. Amém? Então, um profeta, ele flui, o profeta no seu ofício ministerial, ele flui pelo menos em 2 ou 3 dons espirituais de revelação, além do dom da profecia. Amém? Tá claro? Um profeta, ele tem revelações e tem visões. Certo? E nós já estudamos lá, mas eu quero recapitular com vocês. Os 3 dons de revelação. Quais são? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Amém? O que é palavra de revelação? O que é palavra de sabedoria? Revelação sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus, concernente ao propósito da mente e da vontade do Senhor. Ou seja, ela traz a revelação da mente e do coração de Deus das coisas que hão de vir. Ou seja, a palavra de sabedoria, ela refere-se ao futuro. Fechou? Palavra de conhecimento, revelação sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus
dos fatos na mente de Deus concernente às pessoas, lugares ou coisas, que se concernem ou se referem ao presente ou ao passado. Amém? E discernimento de espíritos é um discernimento sobrenatural para dentro da dimensão espiritual, para enxergar e ouvir na dimensão espiritual. E qualquer crente cheio do Espírito Santo pode ter a manifestação destes dons, conforme a vontade do Espírito e conforme a necessidade. Como eu falei para vocês. Amém? Entretanto, um profeta terá uma manifestação muito mais consistente, com muito mais frequência desses dons. Tá claro? Amém? Glória a Deus. Há 3 tipos de revelações e 3 tipos de visões. As revelações nós já falamos, agora vamos falar das visões. O tipo mais elevado de revelação e a categoria menos elevada de visão são similares. Dessa forma, às vezes, o indivíduo não consegue diferenciar um do outro. E quais são os 3 tipos de visões? Visão espiritual. Uma pessoa tem a visão no seu espírito, ou vê em seu espírito. É o primeiro tipo de visão, é a categoria menos elevada. Lá em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 8, depois do 17, nós temos um entendimento pleno disso aqui. Visão espiritual. Deixa eu ler para vocês aqui. Deixa eu ver, já são, que horas são? 8:55. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Visão espiritual. Abra lá comigo e acompanhe a leitura bíblica em Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 8, depois leremos o versículo 17. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho de Jesus, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada, fora ao aproximar-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e, caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Então, olha aqui, a visão espiritual. Saulo, ele estava no caminho e perguntou, e Jesus apareceu para ele uma grande luz. Subitamente uma luz brilhou do céu ao seu redor, e caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entre na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então Saulo teve um encontro com Jesus. Ele viu a luz e viu Jesus. E ele pergunta: Quem és tu? Quando ele ouve a voz, e Jesus indaga a ele. Porém, aqueles que estavam com Saulo, os companheiros de Saulo, não viram. Ou seja, Saulo teve uma visão espiritual. E aqueles que estavam com ele não tiveram.
Amém? É o primeiro tipo de visão, é a categoria menos elevada. A segunda é êxtase. Estou falando sobre os 3 tipos de visão espiritual. A segunda é êxtase. Quando uma pessoa entra em êxtase, seus sentidos físicos ficam desaguçados. A sensibilidade de onde se está ou a respeito das coisas do mundo físico desaparece. Não é um estado de inconsciência, mas de tornar-se mais consciente das coisas espirituais do que das naturais. Isso está lá expresso também em Atos, capítulo 10 e depois no capítulo 22, do 17 ao 18. Diz assim: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão seu testemunho a meu respeito. Amém? Então, ele teve uma visão em êxtase, ou seja, a percepção e a consciência das coisas espirituais foram maiores do que as naturais naquele momento. A despeito de ele estar ali naquele lugar, né, eles estavam preparando comida ali, e o apóstolo estava ali, e veio um momento de êxtase para ele, e ele teve uma visão em que seus sentidos puderam ter a percepção e a captação dessa visão de maneira mais aguçada. E a terceira é a visão aberta, que é a visão da categoria mais elevada. Quando se tem esse tipo de visão, os sentidos físicos não ficam suspensos, mas os seus olhos físicos estão abertos. O indivíduo permanece com toda a sensibilidade física e ainda vê e ouve na dimensão espiritual. Ok? Leia Apocalipse 1, que relata sobre a visão de João. Abra lá comigo. Não, vamos pular. Depois, se você quiser, só para a gente encerrar aqui, eu quero encerrar. Depois você abre lá, pega, quiser entender um pouquinho mais sobre isso, você lê Apocalipse 1, que revela sobre a visão de João. Essa é a visão aberta. Amém? E para nós encerrarmos, eu quero também salientar que a palavra revelação é usada em conexão com o ministério do profeta. As revelações podem vir para o profeta pela operação do dom de profecia. Isso está numa categoria superior à simples profecia. As revelações, elas também entram em operação quando o profeta simplesmente relata o que o Espírito Santo está dizendo. E as revelações, elas devem ser julgadas segundo a palavra de Deus. Às vezes o profeta opera como aquele que traz prognósticos, né? Pré-anunciando alguns acontecimentos. Esse é o dom da palavra de sabedoria, como eu acabei de relembrar para vocês, operando através do profeta. Certo? O próprio profeta Ágapo, lá em Atos 11, 28, ele previu uma seca. Né? E ele também depois previu o que aconteceria com Paulo em Jerusalém, que está lá em Atos 21, 10, conforme a gente leu. Amém? Glória a Deus. 9 horas em ponto, meus irmãos. Na terça-feira que vem, a gente vai falar sobre o ministério do profeta na antiga e na nova aliança, a diferença. Ok? E vamos também falar sobre os conceitos errados acerca do ministério do profeta. E aí entraremos falando sobre o ministério do evangelista, sobre o ministério do pastor e sobre o ministério de mestre, se der tempo. Amém? Glória a Deus. E aí nós vamos falar sobre alguns outros também
ministérios e sobre algumas outras coisas também, sobre ministérios de socorros, como nós lemos lá em 1 Coríntios, amém? Sobre quais são os ministérios de socorro, sobre o ministério de governo, ok? Vamos falar sobre o ministério da música, por exemplo, é o ministério de socorro. Vocês sabiam disso? Amém? Nós vamos entender isso, né? Vamos falar sobre o ministério de língua e interpretações, conforme está lá em 1 Coríntios. Ministério da contribuição, ok? Vamos falar sobre os ofícios ministeriais. Glória a Deus! Então vamos avançar para cima. Aleluia! Trouxe clareza aqui sobre o apóstolo e o profeta? Ficou claro? Estão sendo edificados por essa palavra, por esse ensinamento? Glória a Deus! Eluzinha, fala querida! E aí, filhota, tudo bem? Pai seja contigo! Estamos te esperando aqui para a passagem do ano, amém? Amém ou não amém? Dá um amém aí, não faz joinha não. Abre o microfone aí e fala amém. Amém, pastor, amém, amém, a mil amém, como diz o apóstolo Sérgio. Aleluia, glória a Deus. Estamos lhe esperando aqui. Você e a Patrícia estão convocadas. O resto já tem mais do que cadeira cativa. Você e a Patrícia estão devidamente convocadas. Certo? Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então, amém, meus amados irmãos. Vamos encerrar por hoje. Conteúdo denso, profundo. Para a glória de Deus, estamos crescendo, fazendo uma grande obra e sendo equipados para essa grande obra. Amém? Glória a Deus. Amém. Nossos irmãos que estão no Instagram também, Deus abençoe. Beijo no coração. Dani Boy, beijo no coração, beijo nas meninas, a todos. Beijo nos corações de vocês, uma boa continuidade de semana. Avancem, prosperem, conquistem. Em tudo, dominem e multipliquem. Em nome de Jesus, amém? Dona Cine, não sei se você chegou agora ou não. Beijo no coração, não tinha te visto ainda. Já chegou e já saiu. Cheguei não. Ah, tá aqui. Como você não está respondendo no Instagram, eu vim aqui. Amém, você estava no Instagram? Amém. Desculpa. Deixa eu te falar, pastor, como que eu vou descobrir qual é o meu ministério? Primeiro, conhecendo cada um deles, orando e deixando Deus caminhar com você e testificar no seu coração. Depois a gente se aprofunda nesse conhecimento. Primeira coisa que você tem para saber qual é o seu ministério é conhecer os ministérios. Certo? Para poder, começar a identificar o que respalda o caminhar e o ofício, as atribuições e funções de cada ministério, e assim você vai começar a ter percepção de como o Espírito vai te guiando e vai fazendo com que você se mova na tua caminhada, no desempenho da tua função e da tua atribuição. E aí você vai começar a falar, isso aqui é característico do mestre, isso aqui é característico do pastor, isso aqui é característico do evangelista, isso aqui é característico do profeta, do apóstolo, Eu não sei, você estava desde o começo? Então, eu cheguei 8h16. Você estava quando eu estava falando sobre o apóstolo? Tava, eu gravei tudo. Amém. Então... Eu vi os apóstolos desde a fundação, né? Nós já estamos na 4ª geração de apóstolos, né? Quarta categoria de apóstolos. Entendi. Né? Então, aí eu li como é a característica e quais são as funções e atribuições e como é o mover do apóstolo, né? E aí eu perguntei para os irmãos, né? Porque quando eu estava falando sobre isso, exatamente, né? Eu vi a minha característica da atuação, como Deus me chamou para atuar. Mas você tem várias características, né? Você tem várias características. Então, mas você fluir nos 5 dons ministeriais é a característica do apóstolo. Entendeu? Porque, como eu expliquei lá, o apóstolo é aquele que é a ponta de lança, é aquele que vai geralmente fundamentar, que vai fazer gerar e nascer as igrejas, certo? Então, o que acontece?
comumente, quando vai se abrir uma igreja, vai se fundamentar um novo trabalho, um novo ministério, etc., você vai ter só um ministro, que é o apóstolo, geralmente. Você não vai ter pastores, não vai ter evangelistas, não vai ter profetas. Por quê? Você está começando, tem pouca gente, não está chegando. São pessoas novas, muitas vezes novos convertidos, etc., na maioria das vezes. Então o que acontece? O apóstolo, ele geralmente ele tem o respaldo e ele flui nos 5 dons ministeriais. Porque ele precisa evangelizar, ele precisa fluir como um profeta, ele precisa ensinar e ele precisa pastorear. E aí ele tem uma característica de formar novos líderes, de maneira de ativar, de equipar novos líderes e levantar e capacitar esses novos líderes rapidamente. De maneira sobrenatural mesmo. É um dom e é um respaldo, é um equipamento que é do apóstolo. Entendeu? Ele tem essa capacidade em Deus de fazer isso acontecer. Entendeu? Tô gostando. Vou procurar aprofundar e melhorar. Eu vou estruturar alguns... Muito polivalente. Gostamos disso, né? Tem tudo a ver conosco, né? Eu vou preparar algumas eu vou olhar no IA. alguns estudos aqui para vocês, escritos, para enviar para vocês, principalmente sobre essa matéria aqui de ministério, ok? Eu vou, eventualmente aqui, eu preparar alguma coisa, ou resumir, ou vou também replicar as apostilhas aqui que eu tenho, para deixar como material de apoio para o estudo de vocês, tá bom? Vou fazer isso, tá? E vou escanear e aí eu mando no grupo para vocês, tá bom? Glória a Deus. Juju, sarada e curada. Cuidado, viu? Não pega material em IA não, porque como eu falei, principalmente sobre esses assuntos, tem muito erro doutrinário, viu? Tem muita lambança, tem muito ensino errado, tá? Que nem eu falei, principalmente tem muitas igrejas evangélicas, cristãs, etc., que, por exemplo, não aceitam, não reconhecem o ministério apostólico, não aceitam, não reconhecem o ministério do profeta, entendeu? Porque acham que exatamente os apóstolos eram só os do Cordeiro ou os da Fundação, que é a categoria dos 12 que andaram juntos com Jesus, ou, por exemplo, do apóstolo Paulo, que foi o que fundamentou os princípios e as ordenanças do Novo Testamento, né? Então, eles não reconhecem a 4ª categoria de apóstolo, por exemplo, que são esses que estão nas gerações depois do apóstolo Paulo, que vêm como aqueles que são as pontas de lanças que vão fundamentar, eles não reconhecem. Entendeu? Então, cuidado, porque tem muitas, se você pegar um estudo errado, vai contradizer exatamente a doutrina bíblica. Eu estou dando aqui para vocês o respaldo com as palavras, com os versículos, com o texto e o contexto bíblico, para vocês terem um entendimento. E aí eu vou passar isso por escrito para vocês se aprofundarem também. Amém? Aí vocês pegam isso como base e aí vocês se aprofundam. Amém?